O ex-diretor de futebol do Cruzeiro participou de uma entrevista no Charla Podcast, onde foram feitas diversas perguntas sobre quando ele ainda trabalhava no Cruzeiro. E o Pedro Martins, agora que não tem vínculo com nenhuma outra equipe, teve até uma conversa descontraída com os caras. Falou sobre a nova compra do Cruzeiro, Pedro Lourenço assumindo, sobre os gastos, que uma hora o Pedro vai ter que parar de tirar dinheiro do bolso para que o Cruzeiro possa se tornar sustentável. Falou sobre o Ronaldo, como o Ronaldo trabalhou e foi amassado pela imprensa quando estava no Cruzeiro. Isso aí é apenas um dos assuntos que foram falados pelo Pedro. E nesta entrevista lá no Charla Podcast de quase 2 horas, eu separei aqui para vocês um pouco mais de 13 minutos das principais falas do Pedro Martins. Só que antes, família, eu vou pedir a cada torcedor cruzeirense que está do outro lado da tela nos acompanhando que deixe aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação ela é de extrema importância para o nosso crescimento. Conto demais com o apoio de vocês. Agora confira as principais falas do Pedro Martins. Em futebol, é quase que automático que você tenha que passar por algumas temporadas em que você não vai brigar por posições em que você estava acostumado a brigar. É natural. Agora, você faz isso pensando que dali 5, 6 anos, você vai voltar a ser um protagonista, e aí não é voltar por uma temporada. É ter consistência. É ter consistência, porque eu acho que quando a gente fala de projeto desportivo, as pessoas, e no Cruzeiro a gente passou por isso, né, as pessoas reclamavam, e a grande argumentação que a gente teve é assim, cara, não é porque a gente pensa pequeno, é porque a gente está pensando muito grande para a instituição. Só que para você pensar grande, você tem que pagar o preço. Pagar o preço reduz o investimento no futebol, dá uma solução para as dívidas, estabelece um fluxo de caixa que é saudável. Então, assim, eu vou pagar em dia salário, vou pagar em dia todos os meus compromissos, para que daqui a pouco, um clube como o tamanho do Cruzeiro tinha 10 milhões de torcedores, não tem jeito de um clube desse não gerar receitas para que você consiga fazer investimentos fortes, para voltar a estar de novo como um dos protagonistas do futebol brasileiro. Mas você precisa querer pagar o preço. Eles não... Acho que não dá pra falar de mecenas porque eles compraram, né? Compraram. Mas antes eles são SAF. O Pedrinho, ele antes era um cara que emprestava dinheiro pro Mas é a figura do torcedor apaixonado que adquire a SAF do clube, assim, né? Eu acho que, assim, eu falei de grupos internacionais porque eles vão adaptar o modelo de gestão, que desenvolver um modelo de gestão deles. Acho que, pelo fato de serem donos, a relação dele com o clube é diferente, porque no fim do dia, se não for um clube bem gerido, quem paga a conta é ele. Né? Então ele tem que adotar práticas de gestão que são sustentáveis, porque senão, a hora que ele vai olhar depois de 5, 6 anos em que ele é dono de um clube e ele gastou 400 milhões da fortuna pessoal dele, ele vai falar, opa, tem alguma coisa errada aí? Né? Então eu acho que eles vão... Mas eles sejam apaixonados, eles vão ser obrigados a chegar no equilíbrio desse... Eles são o que são, né? Pegando esses dois de Minas, eles são o que são porque eles criaram empresas extremamente bem-sucedidas em modelos sustentáveis, né? E eu acredito que eles vão querer replicar isso dentro de um clube de futebol. Ele tem que esfriar um pouco o coração, né? Porque eles também são torcedores. Eu acho que eles estão fazendo... não consigo, tô olhando de fora, né? Mas eles estão no momento de investimento, momento inicial de investimento, em que eles querem elevar o nível da equipe, mas em algum momento eles vão ter que chegar e falar assim, cara, isso precisa se equilibrar. Tem um platô ali, né, Gil? Porque senão você... Como a gente falou comigo no carro, né? Senão, daqui a pouco ele todo ano ele tá botando no bolso, né? E não o time dele, o Cruzeiro ou o Galo, que ele preparou pra se pagar, né? E aí o cara, quando compra, eu imagino assim que ele tem que usar a facilidade que ele tem a grana para nesse início estancar algumas coisas, mas daqui a pouco o time lá, o Cruzeiro ou o Galo, tá se financiando, não ele tendo que assinar o cheque todo ano. E eu acho que chegou aqui no Rio com um histórico de Cruzeiro. O homem lá no Cruzeiro, ele segurava, os investimentos ali eram controlados. Mas é porque a gente tinha um orçamento a seguir, né? Então, assim... O Ronaldo não tira do bolso, como o torcedor imaginava. Assim, Ronaldo é dono do meu time. Rico, agora, não. A lógica adotada pelo Ronaldo era assim, cara, eu vou pegar um clube com uma dívida bilionária
e praticamente sem credibilidade no mercado. Então o Cruzeiro estava indo para o seu 3º ano de Série B. Cenário. Quando ele entra, estava indo pro 3º ano de Série B. Ele quase, ele briga, acaba flertando com o descenso para a Série C no ano anterior. Né? E o Ronaldo assume no momento em que ninguém queria assumir. Foi quase um ato de loucura. Você foi pensar bem, se você é o Ronaldo, com a carreira que você tem, com a imagem que você tem, com tudo que você já conquistou na vida, ele não precisava ter feito isso. Algum amigo falou assim, pra quê? Seria tranquilo, ele tava lá, tranquilo, assim, Ibiza, pá, né? De lancha, não precisaria ter... Ele faz isso porque, assim, é um cara que tem propósito na vida, que o negócio dele não é só dinheiro, ele... Porque ele tem uma gratidão ao Cruzeiro. É uma gratidão imensa pelo Cruzeiro. Revelou. E ele assume o clube com o objetivo de adotar boas práticas de gestão. Então ele traz gente competente, gente boa para trabalhar na estrutura do clube, acreditando que o Cruzeiro é grande o suficiente para se recuperar e voltar a gerar receitas para conseguir se pagar. Né? Ele sempre disse que ele não era o mecenas. Né? E isso deu muito certo. Não é à toa que o 1º ano subiu da Série B para a Série A. O 2º ano, mesmo com o orçamento de clube rebaixado, a equipe consegue se classificar para a Sul-Americana. Sempre adotando um orçamento extremamente restrito, pagando tudo em dia e acreditando na competência. Então, assim, quando a gente senta na mesa e fala assim, cara, como que nós vamos montar um time competitivo gastando menos que os outros? A gente acreditou muito na cultura desportiva. A gente falou, cara, a gente precisa criar uma cultura muito forte de futebol dentro do Cruzeiro, porque isso é um fator que a maioria dos clubes ainda não criou. Uma coisa que o Palmeiras tem, muito bem feita. Né? Graças à permanência do técnico lá a ponta do iceberg, né? E é uma cultura que acaba determinando como os atletas se comportam dentro do CT, como que o cara chega dentro do CT, que tipo de prática que você vai adotar, que tipo de jogador que você vai querer, que tipo de jogador que você vai formar. Essa cultura, ela te deixa muito forte e te faz gastar menos que os outros. Né? Por isso que a gente foi para esse lado dentro do Cruzeiro. E a gente acreditou muito nisso. Mas não é um processo fácil. Qual é o perfil de jogador que você buscava no Cruzeiro? Assim? Não, no Cruzeiro o que a gente procurava era uma equipe extremamente intensa, agressiva, que procurava sempre o pós-perda. Né? A gente procurou montar um equilíbrio de elenco em que a gente foi progredindo dentro de um percentual, mas a gente tinha 3 grandes faixas. Né? O jogador jovem, até sub-23 anos. Então, assim, pode ser o jogador que você está sendo formado dentro da estrutura ou o jogador contratado nessa faixa de idade. Tem o pico de performance, né, que é o cara que está ali entre 24 e 29, e o jogador com mais de 30 anos, que a gente chamava de liderança positiva, que é o cara que não necessariamente vai jogar todos os jogos, mas que ele te ajuda a gerir o ambiente. Era o Rafael, no caso, pode citar. Sim. Então, nesse equilíbrio, a gente foi tomando as decisões e procurando encontrar os jogadores que se identificavam com essa característica de jogo, mas que principalmente cabiam no orçamento. Você chega quando no Cruzeiro? Em que ano? 2022. Na Série B? Na Série B. Cara... Porque é o primeiro ano. Então, no primeiro ano, o que a gente fez? Imagina que você chega numa estrutura que estava cortando a luz, que não tinha dinheiro. Era esse o cenário, assim? Na chegada. Não tinha dinheiro para pagar a luz. Na chegada. E a gente teve que fazer uma redução de 60% do orçamento já comprometido no ano passado com contratos dos jogadores. Então foi um momento de dificuldade, porque assim, imagina você chegar para muitos jogadores e falar, cara, infelizmente, eu não tenho capacidade de arcar com o que te prometeram. Pô, você fez isso com o Fábio, por exemplo? O Fábio foi uma das conversas, né? E assim, são decisões dolorosas, porque, por exemplo, o Fábio é um ídolo do Cruzeiro. Mas aí a gente fez o debate, assim, a gente precisava salvar o clube. E aí, entre salvar o clube ou salvar as pessoas, a gente sempre optou por salvar o clube. Então a gente tomou decisões muito duras. Apanharam bastante, né? Mas essas decisões eram para proteger a instituição. Lá na frente vocês não tinham condição de arcar. E porque a gente tinha um dono que falava, cara, é isso que precisa fazer para consertar o clube? Vambora. Faz. Então, assim, por mais que eram decisões impopulares, eram decisões que a gente falava assim, cara, vai salvar o Cruzeiro. Era essa a linha, o norte. Então, assim, muitas vezes se apanha porque você fala assim, pô, mas a torcida não tá satisfeita com o time que foi montado. É óbvio. A torcida tá acostumada com o time da Tríplice Coroa. É óbvio que ela não vai estar satisfeita. Mas alguém precisa tomar o remédio amargo.
Porque ninguém quer. E a nossa gestão foi uma gestão que aceitou pagar esse preço. E o Ronaldo apanhou muito por isso. Apanhou pra caramba. Mas é um cara que, assim, que fez o que fez porque ele queria salvar o Cruzeiro. Você acha que em algum momento, porque quando a gente conversa sobre o Cruzeiro aqui, eu percebo sobre... não, mas ainda criticando essa... Né, porque tá recente, agora acabou de mudar pro Pedrinho. Você acha que em algum momento vai olhar pra trás que isso aconteceu no Flamengo? De olhar assim, pô, na época o Bandeira saiu do Flamengo quase enxotado, assim, o negócio... E agora ele, no momento de título da Libertadores e tudo mais, ele é... Exaltado. Você acha que isso vai acontecer com a torcida do Cruzeiro? Eu acho que o justo seria acontecer. Porque hoje, se o Pedrinho ou o BH tá conseguindo fazer o que ele está fazendo, Ele em pegou termos uma de estrutura mais investimento, enxuta. ele pegou um clube muito organizado, com fluxo de caixa organizado, em que ele não precisou se preocupar com a estruturação financeira. Ele está se preocupando com o futebol, com o investimento em futebol, porque todo o resto está organizado. Só que todo o resto só foi possível de organizar porque você pagou o preço no futebol. Corte no futebol. É claro. Não dá para fazer essa divisão, né? Assim, o Cruzeiro foi muito bem gerido no aspecto financeiro e muito mal gerido no futebol. Não. Ele existiu com as possibilidades que tinham no futebol para poder sobreviver financeiramente falando. Pra você me dar sem noção de quanto a gestão do Ronaldo pagou de dívidas do Cruzeiro? Assim? Eu não consigo te dar de maneira número preciso, mas assim, ele deu a solução, claro que teve a recuperação judicial, né? Mas ele deu a solução para estruturar o fluxo de caixa do clube para que nos próximos anos ele consiga pagar com muita tranquilidade todos os seus compromissos. E outra coisa que eu ia conversar sobre o Cruzeiro, você chega com uma grana, por exemplo, você falou, de um time que tinha esses dois lá, duas das maiores vendas de futebol brasileiro aí nos últimos anos, e devia a luz, pô. É um negócio inacreditável isso, cara. É uma instituição que estava fragilizada. Então, assim, quando a instituição está fragilizada, é óbvio que tiveram essas duas marcas, né? O Estevão e o Vitor Roque. Mas, assim, tiveram outros problemas tão complexos quanto, porque não apareceram para o meio externo, né? Mas, assim, a fragilidade do Cruzeiro, porque é um clube desse tamanho, cara, ele não fica 3 anos na Série B à toa. Não fica. Não é de graça. Tem muita coisa errada. Profundo, né? Então, a gente viu que foi parar na polícia, né? Também, na polícia, né? Como é uma instituição fragilizada, é natural que você acabe tendo dificuldade, primeiro, para montar time, para conseguir convencer os jogadores, para conseguir convencer treinador. Foi uma tarefa sua grande, né, no início. A gente montou uma equipe ali, aí é justo falar, né, assim, o Ronaldo foi o grande líder disso, mas teve o Gabriel Lima, que era o CEO, o Paulo André foi uma figura muito importante nesse processo, né? Depois a gente foi trazendo o próprio Paulo Autuori, no segundo ano ele vem para contribuir com a gente, mas assim, foi um processo de reconstrução muito complexo. Então a hora que você chega e começa a olhar os contratos que estavam sendo praticados, você se assusta. Primeiro porque não tem padrão contratual nenhum. E segundo porque você está fragilizado. E imagina um clube em que você chega e você tem um transfer ban e que você não consegue colocar o time para jogar, para estrear o Campeonato Mineiro. Então, assim, o Vitor Roque ainda foi logo no início ali que a gente estava, mas foi porque a gente tinha que colocar o jogador para jogar no campo. Então, assim, o segundo passo foi você estruturar todos os contratos, foi você organizar a casa, foi você fazer a gestão de uma maneira sólida. Hoje o Cruzeiro, eu consigo falar com tranquilidade, ele está muito bem estruturado com todos os seus contratos. Ele já consegue ter ferramentas administrativas para prever qualquer cenário. Uhum. Porque normalmente, num caso como o do Vitor Roque, você não põe para jogar. É o caso do Pato no Inter. Então é isso, família. Encerramos por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe aqui o seu gostei e se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!